Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um guia de estudo preliminar nas lições bíblicas da CPAD da classe adulto. Dessa vez a gente vai ver a lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida, nessa importante revista que nos remete à composição das Escrituras, a sua autoridade como escritura inspirada por Deus, e como ela reivindica essa autoridade e expõe ao longo dos seus textos as confirmações de que ela é a palavra de Deus, sendo ele o primeiro autor. E os autores humanos são os coautores de Deus para escrever os importantes livros que compõem a Escritura Sagrada que hoje temos como regra de fé e conduta. Então essa lição de número 6, a Bíblia como um guia para a vida, é uma lição muito importante também. Meu pedido para você é sempre que você compartilhe esse vídeo, curta. Você sabe que você pode usar esses slides também para fazer da maneira que você quiser para preparar a sua aula. É uma prévia que eu utilizo aqui, justamente para te auxiliar a elaborar o seu próprio estudo, para quando chegar na aula propriamente dita, na escola dominical, você está pronto e mais bem preparado para entender aquilo que o professor expor como caminho de estudo para essa importante aula, ok? A gente tem como texto áureo dessa lição, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105, nesse salmo espetacular que é o Salmo 119. E a verdade prática, a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Olha só, sabedoria e prudência é uma coisa que você precisa guardar em relação a essa lição, porque tem muitas pessoas na presença de Deus que vivem dizendo que são guiados pelas Escrituras, mas não tem sabedoria e prudência ou não consegue identificar sabedoria e prudência nas Escrituras. E às vezes acabam metendo os pés pelas mãos em algumas questões, ou pelo menos, por exemplo, uma pessoa que tem a Bíblia como verdade para si, às vezes ela quer empurrar isso goela abaixo das pessoas, e quem convence é o Espírito Santo. Então, nesse sentido, a Bíblia não é um livro para combater o inimigo, é um livro para nos ensinar a conduta, para que os que estão de fora olhem para nós e vejam como é o nosso procedimento. Então, ele não é um código para você pegar e falar para o inimigo, tá aqui o código da sua derrota, porque é assim que tem que ser, é assim que tem que ser. Não, é assim que tem que ser para mim, que vivo uma vida de fé. Porque o mundo já está condenado. A gente precisa entender isso. Quem absorve o conhecimento bíblico, passa a viver pela fé em Cristo, crendo na sua ressurreição, na sua morte e ressurreição, passa a viver para Deus, tem agora esse código de conduta como uma prática na sua vida. Agora, para a pessoa do mundo, não faz sentido para ela, se ela não for alcançada. Então, a gente tem que entender o texto bíblico muito mais para nós do que como uma ferramenta para atacar quem já está na condenação. Ele tem que ser um instrumento para tirar da condenação. Porque se você está usando as Escrituras para atacar uma pessoa, por exemplo, ela faz, se você não se converter, você vai para o inferno, por exemplo. Não é pelo medo de ir para o inferno que a pessoa tem que se converter, mas pela fé na bondade de Deus, na sua graça, de dar o seu filho em favor da humanidade inteira. Vê, isso tem a ver com sabedoria e prudência. Sabedoria para entender o contexto bíblico, para entender a evolução da história da salvação ao longo das Escrituras e não ser muito, sabe, assim, ferro e fogo, como dizem, Mas para você, sim, tentar cada dia ser o melhor de você mesmo no serviço a Deus e no comportamento diante dele, o que glorifica o nome dele. Mas para com os outros, mais tranquilidade, para que essa pessoa, se for da vontade de Deus,
seja alcançada também e possa partilhar das maravilhas do Senhor. Isso tem a ver com sabedoria e prudência. A introdução diz o seguinte: a Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia, olha aí, ó, para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna, João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Né? Quando o comentarista fala dessa introdução, eu me lembrei de quando muitos discípulos abandonaram a Jesus por causa do discurso dele no capítulo 6 de João. Capítulo seguinte a esse capítulo, porque enquanto ele estava multiplicando pão e peixe para aquelas pessoas e realizando curas, elas gostaram muito daquela zona de conforto. E aí correram atrás de Jesus por causa disso, chegaram antes dele ao local que pensariam que ele estaria. Quando ele chegou lá, perguntaram: Senhor, onde tu estava? A gente chegou aqui e o Senhor não se encontrava. E então o Senhor Jesus falou para eles: vocês precisam trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aí ele entra na situação de dizer: eu sou o pão que desce do céu. Não foi Moisés que deu o pão verdadeiro para vocês, mas o meu Pai dá o pão verdadeiro. Aí entrou numa questão pesada ali com eles, e muitos discípulos que só estavam interessados na parte de alimentar a si mesmos, de satisfazer as suas próprias necessidades, acharam o discurso de Jesus pesado e foram embora. Aí Jesus se voltou para os discípulos e disse para eles: vocês não querem também? E então Pedro expressa aquela que é uma das mensagens e um dos textos mais profundos de todo o Novo Testamento. Ele se dirige a Jesus e fala: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Isso é profundo demais. E a leitura bíblica em classe está em Salmo 119, versículo 97 ao versículo 105. O 105 é o que a gente leu no texto áureo, então tem mais alguns antes desse aqui que vale a pena ler. Você pausa aqui e faz a sua leitura, tá? Aí esse tópico é o que eu considero mais importante dentro da estruturação que eu faço, porque nele eu coloco toda a estrutura da lição para que você possa olhar os tópicos e os subtópicos e já ter o entendimento do ponto de partida do comentarista até onde será a jornada dele. Isso acelera o seu processo de assimilação do conteúdo, ok? Então você pausa aqui, faz a leitura de todos os subtópicos, que você vai ter com certeza uma aceleração no seu processo de entendimento da lição. O primeiro tópico vai falar: a Bíblia é um alicerce para a vida. O 2, a Bíblia nos torna pessoas sábias. E o 3, a Bíblia e a prudência para a vida. E aí aquela inovação que eu fiz de, em vez de colocar os trechos de cada um dos subtópicos, trazer só referências, para que você, lendo primeiras referências, quando for ler o texto do comentarista, já venha na sua lembrança: opa, essa parte aqui diz respeito àquele texto que eu li. E aí você vai ficando bom de Bíblia também, no sentido de conhecer os textos mais do que os comentários, seja de quem quer que seja, ok? Então, você dá essa pausada aqui, faz a leitura desses textos, essas referências que correspondem a cada um dos subtópicos. Com certeza você vai ter mais um avanço no seu processo de assimilação, uma aceleração. E, por último, você faz a leitura agora do texto do comentarista e grifa lá a parte que é mais importante, pega um marca-texto e faz lá aquilo que eu fazia antes aqui, de colocar as partes, os trechos que melhor corresponde a cada subtítulo. Você vai estar pronto para uma aula com um aproveitamento muito maior, ok? E aí a conclusão da lição diz o seguinte: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. Mateus 7:14, versículo importante, eu aconselho você a ler 13 e 14, né? Caminho apertado, estreito, mas que conduz à vida eterna. Glória a Deus, que nós já temos, tá? Não estamos em busca dela. A gente já tem essa vida e por isso a gente trilha o caminho apertado, porque não é por mérito, é pela graça que a gente tem alcançado a vida eterna.
Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebem a sabedoria e prudência em nosso andar como filhos da luz, Efésios 5:8. Isso é um diferencial na vida do crente, que não pode ser destruído. O crente verdadeiro, ele é uma pessoa sábia e prudente e obediente ao Senhor. É isso que o destaca. Não é o discurso altivo, não é a briga, o falar gritando, o mostrar para o inimigo que você faz parte de uma massa, nada disso. É ser a semelhança do exemplo de Jesus, o Filho de Deus, de expressar isso na vida diária com muita tranquilidade, sem afobação, sem brigas, mas mostrando a temperança, o fruto do Espírito que há nas nossas vidas e exalando essa sabedoria bíblica e prudência bíblica que está muito expresso assim, de forma muito profunda no livro de Provérbios, que muitos textos de Provérbios estão citados durante toda essa revista, né, e essa lição, mas propriamente dito, eu li várias vezes o livro de Provérbios. Eu tenho um filho de 12 anos que ele já leu 3 vezes, né? Eu usei o livro de Provérbios como um livro de instrução para ele e sempre pedindo para ele fazer um resuminho para mim de cada um dos capítulos e conversando com ele sobre esses capítulos. E o Caio Mateus, meu filho mais velho, aprendeu já muita coisa sobre a sabedoria que vem de Deus, sobre a obediência aos pais, sobre o honrar, né, a família, honrar a Deus. Isso é muito bom. E essa revista traz muito essa questão presente em Provérbios, falando da sabedoria. Então, o meu desejo para você é que você tenha uma excelente aula, que Deus te abençoe grandemente, que você cresça em conhecimento. Lembrando que o conhecimento não tem necessariamente a ver com diplomas e certificações. Conhecimento bíblico tem a ver com a sua força de vontade para pesquisar. Guarde esse segredo. Conhecimento está na pesquisa. É a pesquisa de cada assunto bíblico que vai fazer você alguém com uma condição diferenciada de entendimento das Escrituras e não necessariamente ser, por exemplo, um doutor em teologia ou coisas desse tipo. Você pode ser uma pessoa que não tem certificações, contudo, ter o conteúdo muito presente e com muita solidez pelo fato de saber fazer pesquisa bíblica e guardar o conhecimento que nela tem. Então, desejo a você uma excelente aula, que Deus abençoe grandemente o seu estudo e, se Ele quiser, nós nos veremos na semana que vem. Lembrando que eu também estou fazendo um estudo sobre a introdução geral às Escrituras, trazendo informações que a gente não tem nem na revista e nem no dia a dia sobre a formação das Escrituras, sobre as línguas originais, que vai ser o próximo episódio que eu vou gravar desse meu estudo. E você é só visitar aqui no meu canal mesmo no YouTube que você vai encontrar esse material. Muito obrigado. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá.